Obrigado, Kemi. Boa noite a todos. Nós vamos conversar hoje sobre um sentido para a vida. Foi o tema que nos foi pedido. E nós vamos nos apoiar aqui no pensamento de alguns autores, como Bezerra de Menezes, Edgar Morin e Viktor Frankl, para a gente poder caminhar um pouquinho entendendo essa proposta. Ao longo do tempo, nas inumeráveis disputas que foram vivenciadas pelo ser humano, ainda que o mal pareça vencer, na verdade, o bem tem prevalecido sempre. Nós temos uma visão um tanto pessimista em relação ao assunto, mas se nós olhamos com isenção, nós vamos vendo que o bem vai aumentando no mundo e vai prevalecendo. No entanto, a pessoa que está entregue a esses interesses do mundo, ele não percebe, né, que o fato do bem ir prevalecendo é o que vai dando sentido para a vida e para a nossa existência, a existência aqui transitória, que é cada encarnação, e para a vida essencial, né? A vida que é uma só que Deus nos deu como espíritos imortais, né? Então, o Espiritismo nos oferece uma profunda contribuição para que nós possamos encontrar e realizar esse sentido na nossa vida. Bezerra de Menezes afirma que o homem perdeu o endereço de Deus e agora perde o endereço de si mesmo. Então, quando a gente não encontra o Pai, o nosso Criador, nós mesmos nos desorientamos no caminho e temos dificuldade, né, de fato, nos encontrar. Edgar Morin, no livro A Condição do Homem, ele faz uma série de considerações que nós vamos agora destacar. Uma delas é: o homem difere de todas as outras criaturas por ser consciente da sua própria morte. Então, segundo Morin, uma das características da diferença entre a gente e os outros seres, né, é que nós temos consciência da nossa própria morte. E também porque nós não nos reconciliamos inteiramente com a nossa participação no destino natural de todos os organismos vivos. Quer dizer, todos os organismos vivos um dia perecem, morrem. E a gente não se conforma, nós como seres humanos não nos conformamos com isso. E então ele diz que a árvore da sabedoria, que é aquela lá referente ao paraíso, não é? A árvore de Adão e Eva, produziu um fruto mais amargo que o homem arrancou de suas ramas. Essa árvore da sabedoria deu a consciência da brevidade da vida individual e a morte inevitável. Então, segundo ele, a partir do conhecimento é que nós chegamos a essa situação. Então, ele continuou comentando: o homem tem feito da morte o centro de seus mais dedicados esforços. É tão impressionante que nós escolhemos deixar Jesus na cruz até hoje. Você vê o símbolo, né, do que é chamado cristianismo, que é o cristianismo dos homens, das igrejas. Jesus está lá pregado na cruz até hoje. Porque a gente cultua a morte, a gente tem medo dela, e então a gente cultua. Então, Edgar Morin segue examinando, dizendo que somente o homem pode extrair da ameaça constante da morte a vontade de perdurar, o desejo de continuidade e de imortalidade. E diz ainda: em sua luta, finalmente o homem dominou todas as outras espécies do planeta. E nesse mesmo processo, ele produziu um efeito ainda maior.
o homem se domesticou. Isso evidencia que nós fomos melhorando, não é? Ao longo do tempo. Apesar de algumas pessoas pessimistas afirmarem que nós vivemos o pior momento para essas pessoas é sempre aquele que a pessoa está vivendo, né? Na verdade, nós estamos no melhor momento do planeta, porque a evolução vai acontecendo e nós, como seres humanos, vamos aprendendo das experiências. E hoje predomina, não é, um sentimento, um desejo de melhor. Então, a criatura busca esse melhor de alguma maneira, ainda que não tenha uma consciência muito ampla da realidade espiritual, mas já vai entendendo que o respeito pelo outro é uma condição fundamental da própria segurança. Então, Edgar Morin segue examinando. Com cada impulso que seguiu, então o ser humano correu o risco de voltar à norma do seu passado animal. Ele diz que esse é o seu verdadeiro pecado original. O risco de voltar a ter comportamentos mais próximos da animalidade do que, não é, da racionalidade. Então, o homem está em constante interação com o seu ambiente, recebendo a influência dele e influenciando o ambiente onde está, não é? Então, ele diz que o papel do trabalho nessa interação é fazer do homem o senhor das condições da vida. Então, o trabalho, o esforço vai nos levando a dominar os processos. E, inclusive, hoje a gente vê o prolongamento, né, da média de vida, em função das melhorias de condição da moradia, da alimentação e de tudo, né, e a própria relação melhorou, porque antigamente o indivíduo, às vezes, tinha uma média de vida até menor porque era morto em algum momento por alguém. Isso era muito comum antes, não é? Então, hoje ainda acontece, mas hoje é um escândalo para todo mundo quando acontece. Então, esse trabalho, ele tem uma função, é prover ao homem de um meio de vida com o fim de se liberar ou liberar a sua capacidade de criar. Então, promover dentro do organismo o equilíbrio dinâmico. Isso está falando do organismo social, não é? E fazê-lo apto para seguir crescendo e adiar os processos que conduzem à morte. Como a gente comentou, a gente vai cada vez mais prolongando. O presidente Godinho, presidente da FEB, comentou uma vez que a pessoa de 150 anos já nasceu. E eu, na época, brinquei com ele, né? Fiz uma brincadeira. Eu falei, é minha sogra. Tadinha, minha sogra já estava com Alzheimer e tudo, era só brincadeira mesmo, né? Mas a pessoa de 150 anos já está vivendo entre nós, não é? E nós mesmos já estamos tendo um período de vida maior do que os nossos pais. Vai aumentando isso, não é? Então, os nossos filhos terão uma média de vida maior do que a nossa. Isso é natural, faz parte do desenvolvimento. Então, nós vamos conquistando isso, com a melhoria do próprio ambiente, a melhoria das nossas condições, o nível de preocupação também que a gente diminui por causa da segurança na vida, que não é para todo mundo, mas a maior parte já vai encontrando esse caminho, não é? E ainda Edgar Morin diz que a desarmonia psíquica pode destruir o equilíbrio de todo o organismo físico e ainda causar transtornos drásticos da função de um ou de outro órgão. Então, ele já adianta, quando ele escreveu isso, que a desarmonia psíquica ela interfere com a questão física. É muito interessante, não é? E a natureza do homem sobrepassa e transcende além dele mesmo. Ele não tem uma visão espiritualista, ele está falando, não é da visão do homem do mundo. E, de fato, nós vemos que está na natureza da criatura a transcendência. Está na natureza.
Nós espíritas compreendemos nessa visão mais ampla. Na transcendência não se dá no campo material, não simplesmente pela perpetuação da cultura e por nós passarmos a nossa descendência para os filhos ou passar a cultura para os outros seres humanos. Isso é um aspecto. Mas nós vamos entender com o Espiritismo que a gente transcende na condição espiritual, porque o corpo morre, mas o espírito segue, não é? Vamos ver o pensamento de Viktor Frankl. Era um psiquiatra e psicólogo, e ele criou um método de tratamento chamado logoterapia. Ele se posicionava numa visão diferente de Freud. Freud centrava toda a psicanálise na questão das frustrações sexuais da criatura. E ele deu um destaque amplo para isso, exagerou, conforme André Luiz registra, exagerou isso. E Frankl não, ele tinha uma visão diferente, que a gente vai examinar agora. Ele passou por 4 campos de concentração entre 1942 e 1945. Nos campos de concentração, ele diz que o que o sustentou foi o seu grande interesse pelo comportamento humano. Ele lá estava no campo de concentração observando o comportamento das criaturas naquela situação extrema, não é? Ele observou que as pessoas que se interessavam pelo outro conservavam a esperança e davam, então, um significado para a vida. Eles tinham mais chances de sobrevivência por causa do interesse pelas outras pessoas. E o seu pensamento é que a motivação básica do comportamento do indivíduo é uma busca pelo sentido na vida. Então, quando o indivíduo busca esse sentido na vida, ele tem muito mais chance de sobrevivência, inclusive de felicidade. Ele escreveu um livro chamado Um Sentido para a Vida, onde ele trata da psicoterapia e humanismo. E nesse livro ele destaca que Albert Camus, que é um pensador, eu creio que francês, ele afirmou uma vez: há um só problema verdadeiramente sério, e é estabelecer se vale ou não a pena viver. Então, muita gente não consegue chegar a essa conclusão, mesmo tendo uma religião, e vive uma vida que a gente poderia chamar de miserável. Uma vida realmente dolorosa. Então, esse sentimento, o vazio existencial, ele vem crescendo e se difundindo a ponto de poder ser chamado de neurose de massa. Esse é o pensamento, não é, de Frankl, tá bem? Vamos lá, vamos para etiologia dessa questão do vazio existencial aí. O homem não age por imposição dos instintos ou tradições e valores tradicionais. Frankl afirma isso. O que motiva, não é, a ação do homem não são propriamente os instintos e nem as tradições e os valores que a gente herda, né, da família ou que a gente aprende da sociedade. Ou faz o que fazem os outros, e nesse caso é conformismo, ou faz o que outros impõem, que é isso fruto do totalitarismo. E quais são os sintomas, então, dessa problemática toda que leva ao vazio existencial? Os sintomas são depressão e suicídio, agressão e toxicodependência e outros que são evidentes ou ocultos. Então, ele vai aqui dar um destaque para essa questão do vazio existencial e a gente vai lembrar aqui do Espiritismo que é uma mensagem no Evangelho que diz que a gente sente uma certa nostalgia às vezes. E essa nostalgia é relativa à ausência que a gente sente da realidade espiritual, estando mergulhado na matéria. É alguma coisa que brota às vezes e pode levar o indivíduo, não é, a essa, quando ele não compreende, não tem condições de examinar isso,
há um sentimento de frustração, de vazio mesmo, poderia usar a palavra incompletude? Bem, ele vai falar, o Frankl, dessa procura, esse desejo de sentido para a vida. E ele diz que é uma característica do ser humano, é uma característica inerente ao ser humano. O homem procura sempre um significado para a vida. Ele sempre procura, que diz que isso aqui é uma característica da criatura. E existe, né, no ser humano uma vontade de sentido. E não é apenas uma questão de fé, ele diz, mas também uma realidade, faz parte da própria vida. E é independente das outras necessidades, essa necessidade de buscar um sentido na vida. Porque a pessoa pode estar na extrema necessidade e ela precisa buscar encontrar esse sentido, e a pessoa pode estar na extrema abundância e ela ainda continua necessitando de encontrar um sentido para a vida. E é tão interessante que quando o indivíduo tem mais recursos, ele então busca esse sentido, muitas vezes, em muitas coisas que são frustrantes, porque no campo material tudo é transitório. Então se acentua o vazio existencial do indivíduo, por causa desse apego e da busca da satisfação nas coisas do campo material. Então, o sentido esse desejo de sentido da criatura é um valor de sobrevivência. Aí é onde ele vai diferir completamente da visão de Freud, tá bem? Ao invés de um pensamento negativo de que o indivíduo é resultado das suas frustrações, ele vai dizer que esse desejo de sentido que é inerente à criatura, ao ser humano, ele dá valor à sobrevivência do indivíduo. Ele vai procurar, não é a sua sobrevivência em função disso. O homem sem sentido na vida, ele é infeliz e inadaptado. A gente poderia até agregar, ele não encontrou a si mesmo, tá bem? Então, prisioneiros, ele diz assim, que passavam a ver alguém ou algo esperado por eles, eles tinham maior probabilidade de sobrevivência. Então, o indivíduo lá no campo de concentração, se ele tinha alguma pessoa que ele esperava reencontrar, ou ele sabia que alguém estava esperando por ele, esse indivíduo ele tinha mais chance de sobreviver, porque ele tinha uma expectativa de sair e de continuar a vida. Então, é interessante esse fator psicológico, né? Que interfere, inclusive, com o conjunto das células e tudo que acontece com a organização física. E ele diz que, nessa situação, a existência dependia da capacidade de transcender o próprio eu. Olha lá, transcender o próprio eu. E apontar para algo, um sentido, uma causa, alguém a quem amar. Às vezes até um sonho de ter um negócio, de fazer alguma coisa para a comunidade, coisas assim. Então, ele diz que viver essa autotranscendência da existência humana é ser autenticamente homem e si próprio. Então, para nós é fundamental viver essa autotranscendência, superar o eu. Bem, então ele diz que essa busca ansiosa de felicidade impede a própria felicidade. Como a gente estava comentando, né? Ele coloca aqui, por exemplo, o indivíduo que busca o prazer sexual, ele vai ter como consequência neuroses, desequilíbrios. Porque se frustra, chega um momento que não completa, o indivíduo não se satisfaz, então fica neurótico. E aí, lógico, ele não sabe da realidade espiritual, né? Então não sabe que o indivíduo atrai companhias que pode até agravar isso.
Então, ele diz que o sofrimento só tem sentido quando quem sofre muda para melhor. Pensamento de Franco, olha que interessante. E renascer maior que antes. O sofrimento faz sentido quando o indivíduo renasce maior do que antes. E crescer além de si próprio. Outra vez, superar o eu, transcender. Então, ele diz que há possibilidade dentro desse pensamento de conferir sentido ao sofrimento e à própria morte. Isso sem visão espiritual, hein? Veja lá que coisa interessantíssima. O que o Espiritismo fala sobre tudo isso? O Espiritismo nos auxilia, não é, a compreender. E nos auxilia também a transcender. Quando o Espiritismo nos ajuda a mudar o nosso próprio ponto de vista. Então, quando a gente tem o entendimento do significado da vida futura, nós também conseguimos situar melhor o agora. O que significa o agora? O agora é oportunidade, não é isso? E o agora tem o nome de presente. Em português, não é? Presente é algo que você obsequia para alguém. Olha só, o presente é um presente que nós temos. Então, quando a gente compreende o porquê da gente estar aqui, então as coisas começam a ganhar sentido para a gente. Então, a gente também começa a ver sentido na existência, que é transitória, não é, porque a gente aponta para a vida, que é imortal, não é? Mas olha só, nós não podemos perder esse horizonte, porque tem pessoas que se ligam tanto a essa questão da sobrevivência e do que vai encontrar no mundo espiritual que fica meio passado e não consegue aproveitar, não consegue utilizar o agora. Porque é preciso viver o agora, não no sentido do mundo, da satisfação no campo material, porque a gente já viu o que acontece, é frustração mesmo. Né? Mas viver o agora no sentido de saber aproveitar a oportunidade para dar sentido à nossa existência. E o Espiritismo vai nos auxiliar muito nesse entendimento. Qual é o propósito da nossa existência? Aí nós vamos entender a questão da reencarnação, que nós já existíamos antes deste momento e nós vamos continuar existindo depois. Mas isso não é suficiente como transcendência. Do tipo assim, vou esperar porque eu vou morrer e vou transcender mesmo, porque eu vou continuar vivendo espírito. Isso não é transcendência, isso é acomodação e vai gerar frustração também. A transcendência, ela acontece quando nós conseguimos trabalhar o nosso eu e superá-lo de fato. Esse eu que está ligado ao egótico, à personalidade, aos interesses do campo da matéria. Aí é onde está o nosso grande desafio e é a contribuição que o Espiritismo nos dá. Então, todo o pensamento de Morin, o pensamento de Franco, são pensamentos muito interessantes e que a gente considera inspirados. Porque sem ter o conhecimento da realidade espiritual, eles chegaram a essas conclusões interessantíssimas. Por exemplo, da transcendência do eu. Da busca de um valor que vai além da própria personalidade. Então, nós vamos ver que o Espiritismo vai apontar, então, para aquilo que foi colocado como a bandeira real da salvação, que é a caridade. Então, o Espiritismo aponta que nós temos um papel. E esse papel nós cumprimos não em momentos especiais, que a gente escolhe cumprir.
A gente está aqui justamente para aprender a cumprir esse papel constantemente, porque é a razão da nossa vida. Qual é essa razão? Jesus vai apresentar isso para nós como sendo o amor. Né? O amor de toda a nossa alma, de todo o nosso esforço, de todo o nosso entendimento. É o amor acima de tudo. Então, o amor a Deus, não é, acima de todas as coisas. E é o amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, um indicativo claro que nós precisamos nos amar. E quando a gente não tem a compreensão, a gente vai normalmente cometer o equívoco de ficar egoísta a título de se amar. E isso é a maior evidência de ausência de amor, de desamor. Porque o indivíduo egoísta, ele não se ama. Ele ama a personalidade transitória. Ele cultiva os interesses da transitoriedade. Quando o indivíduo aponta para a realidade espiritual transcendente, então o egoísmo não faz mais sentido. Ainda que ele exista, a criatura começa a refletir e observar os prejuízos, que é justamente o que o Espiritismo nos convida a fazer, examinar os prejuízos que causa o egoísmo para nós mesmos. E o quanto isso atrasa a gente alcançar o propósito da nossa vida. Então, Jesus, ele vai deixar para nós não só as palavras, mas o exemplo disso que nós aqui estamos conversando. Como é, porque no Evangelho de Jesus é todo um propósito de transcendência. Nos falando, né, do Pai, já não mais o Senhor dos Exércitos, o Deus exclusivo de um povo, mas o Pai de todos os seres humanos. O Pai de todas as criaturas. O Criador de tudo que existe. Que o Espiritismo vai apresentar para a gente como a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Né? Então, Jesus, ele tentou ensinar aos discípulos qual era o propósito da vida. O que é que dá sentido para a nossa existência e dá sentido para a nossa vida. Ele já tinha apresentado parábolas, já tinha feito discursos particulares para os discípulos, já tinha falado para a multidão, e os discípulos estavam lá presentes. E já estava chegando o momento do testemunho que ele tinha que dar, que ele sabia que ia acontecer, e os discípulos ainda não tinham amadurecido. Então, estão lá na que é chamado a última ceia, não é? E lembremos-nos de que eles comiam meio assim, meio tombados, né? Uma espécie de canapés, assim, um negócio assim. Não era sentado como a gente faz hoje, né? Então, ficavam mais relaxadamente para comer e tal. E lá estavam eles comendo e Jesus, então, num dado momento, levanta. Pega uma bacia ou um recipiente com água, pega uma toalha, né? Então, não sei se ele amarrou a toalha na cintura, o que ele fez com a toalha. O fato é que ele pegou a toalha e foi na direção dos discípulos e começou a lavar os pés deles. Quem é que fazia isso naquela época? Quem é que lavava os pés naquela época? Todo dono, né, de propriedades e tal, que recebia as pessoas, tinha um escravo para fazer isso. Era o escravo que lavava os pés. Porque a pessoa andava, ela não tinha transporte, então caminhava. É por isso que naquele tempo 10 quilômetros parecia muito longe. Então era tudo a pé. E não tinha sapato propriamente, tinha uma espécie de alpercatas
uns sandalhões rústicos. Então entrava pedra, entrava seixo, entrava gravetos. Normalmente a pessoa, depois da caminhada, chegava com os pés todos sujos e ainda machucados. Então era assim, uma espécie de delicadeza, de refrigério, de acolhida. Não é a pessoa chegar e ter lá, então, o escravo que lavava os pés da pessoa. E Jesus vai, começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não sei propriamente o que se passava na cabeça do Pedro, mas pelo que ele fala, quando Jesus chega diante dele, a gente deduz, não é? Que Pedro era muito franco, muito direto. A gente imagina que ele estava olhando, né, os outros deixar lavar os pés, e ele estava pensando, mas o que eles estão fazendo? Por que eles estão deixando Jesus lavar os pés? Isso é um absurdo, nós é que temos que lavar os pés dele. Ah, não, a hora que chegar aqui eu não vou deixar ele lavar meus pés, não. Que história é essa? Eu vou dar uma lição nessa gente toda. Onde é que já se viu deixar Jesus ficar lavando os nossos pés? Me imagino que ele deveria estar pensando isso, né? Porque se fosse eu, na minha inferioridade, eu estaria pensando isso e pior. Aí, a hora que Jesus chega na frente dele, ele diz assim, não, Senhor, não me lavarás os pés. E Jesus, com toda a serenidade, olha para dentro dos olhos de Pedro, né? A janela da alma, atravessa a alma de Pedro e diz assim, Pedro, se eu não te lavo os pés, nada tens comigo. Ele olha para Jesus assim, parece que a ficha caiu. Ele diz, ó Senhor, lava-me também as mãos e a cabeça. Para ver se consigo, né? Aclarar a mente. Aí ele foi entender por que Jesus estava fazendo, o que era que Jesus estava fazendo. Estava ensinando o sentido da vida para eles. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Pelas palavras de Franco, que a gente viu aqui de Edgar Morin, e pelos filósofos, não é? Por que fala Sócrates, Forri, Lao Tse, Hermes Trismegisto. Qual é o sentido da vida? O que é que dá sentido para a vida? Nós vamos terminar com isso. O que dá o verdadeiro sentido para a vida é aquilo que Jesus colocou para os discípulos. Quem quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. Então, o que dá sentido para a nossa vida é servir. Podemos buscar todas as tergiversações que nós quisermos, mas o que realmente justifica para a nossa consciência é quando a gente aprende a arte de renunciar a nós mesmos para sermos úteis para o nosso semelhante e para o entorno no qual nós estamos inseridos. Se tiver perguntas, a Kemi. Obrigada, Carlos. Adriana, Oi. é com você, então? Sim. A primeira pergunta é da Juliana. Ela pergunta: existe perdão ou algum castigo ao indivíduo suicida? Os aqui na vida ainda estão tanto quanto aos que já se foram? Sim, o suicídio é um ato de rebeldia, não é? Contra a lei divina e contra a própria consciência. Então, como a vida é imortal, o indivíduo não é capaz de tirar a própria vida, mas o indivíduo tira a vida do corpo. E aí sofre naturalmente as consequências. Mas essas consequências são variáveis, porque depende muito de cada criatura. O que o levou ao suicídio, o que a sua consciência delibera em relação ao ato. Então, pode ir de uma situação de que a pessoa chega no mundo espiritual simplesmente espantada com o que aconteceu, até um sofrimento atroz que pode durar séculos. Agora, normalmente, as consequências atravessam o período que o indivíduo está no mundo espiritual e vai afetar a existência ou existências seguintes. Então, o suicídio é algo que, de fato, é bem complexo para
qualquer um de nós. Há, sim, atenuantes, e ainda há um detalhe: Deus não condena, de forma nenhuma, nunca, mas a própria consciência do indivíduo vai cobrar dele o ato de violência que ele cometeu contra si mesmo. Então, a gente tem na literatura espírita vários exemplos, não é, do que acontece. A memória de um suicida, o Martírio dos Suicidas, que foi escrito há bastante tempo também, e são livros que indicam para a gente o que é que ocorre, né? E aí nós temos também nosso lar, onde fica evidenciado, André Luiz chega no mundo espiritual sem saber, e daí é que a gente vê que as consequências são variáveis. Ele estava sofrendo no umbral, e uma das razões é porque ele tinha sido suicida, ele não sabia disso. Ele só vai se dar conta de que ele foi suicida depois que ele é acolhido, que ele está sendo amparado. Aí, quando ele ouve, né, comentando, né, que ele tinha sido suicida, ele fica até revoltado, né? Ele não tinha feito isso. Então, muitas vezes nós não damos conta, com o excesso da alimentação, com a bebida, a tal da bebida social, não é? Essa coisa assim. E a vida desregrada, a falta de respeito à família. Então, o indivíduo vai sifilítico, né, para o túmulo. E foi o que aconteceu com ele, né? Então, chegou com graves problemas na realidade espiritual. Então, a questão do suicídio aí varia muito de caso para caso, mas sempre traz consequências para o indivíduo. A próxima. O sentido da vida é para ser encontrado ou é algo para ser construído? Aí está, depende, né, do posicionamento da gente. O sentido para a vida, a gente às vezes se encontra quando a gente entende o processo, não é? E aí a gente se entrega àquilo que a gente entendeu, que a gente compreendeu e passa então a realizar. Mas, na verdade, como o verdadeiro sentido é servir, é ser útil, é o que dá sentido para a nossa existência e para a nossa vida, então podemos dizer que é uma construção. Porque todos precisamos fazer esforços para conseguir chegar lá. Uma vez que nós não tivemos a espontaneidade de ser úteis desde o começo. Nós nos rebelamos, nos desviamos do caminho. Então, o nosso retorno exige esforço da nossa parte. Como acolher o vazio existencial quando a pessoa sofre e não tem um sentido para a vida? O primeiro passo é admitir que a gente está no problema, está vivendo aquela situação. Nem sempre as pessoas têm condições de examinar e de chegar a essa conclusão. Então, às vezes, precisa de ajuda externa para poder, não é, encontrar o caminho e sair da situação. Mas, em um momento desse processo, o indivíduo desperta e percebe, não é, que ele está nessa situação do vazio existencial. E o vazio existencial, ele se instala por um processo de nostalgia, diz Joana de Ângeles. Começa com um processo nostálgico, que num primeiro momento não tem problema. Até sentir a nostalgia é natural. A gente sempre tem essa nostalgia da realidade espiritual, faz parte, inclusive, da nossa condição de espíritos, né, de mediana evolução, e até nas situações anteriores. Mas essa nostalgia ela pode evoluir para algo mórbido, para alguma coisa bem negativa. E aí o indivíduo pode entrar em processos nessa situação de autocomiseração, de autopiedade, de sentimento de inutilidade, de incapacidade de realizar.
E aí vem as síndromes, não é? O síndrome do pânico, o indivíduo tem medo de sair na rua, ele não tem mais confiança nem em si nem nos outros. Então entra aquela situação tremenda que se manifesta às vezes nessas situações de esquizofrenia ou de agressividade. Alguns se põem agressivos no sentido de se proteger dos outros. Ou então o indivíduo entra num estado e que hoje é muito característico, que é de autismo, não? Ou de Alzheimer. O Alzheimer é uma fuga da realidade, né? E o autismo é uma questão interessante. Hoje não é considerada enfermidade, é um estado de ser, uma maneira de ser, né, como é colocado, mas que tem, não é, naturalmente, a dificuldade do indivíduo de se adaptar na organização física. E por isso ele tem, normalmente, dificuldade de se expressar, de se comunicar, de utilizar o corpo, não tem, muitas vezes, coordenação motora fina, essa coisa toda, que está relacionado com esses processos que o indivíduo viveu e a dificuldade de autoaceitação. Então, a gente tem que estar muito atento a esses processos, porque o que vai nos fazer livrar dessa situação, e ela normalmente vem, esse sentimento de inutilidade, esse vazio existencial, essa coisa toda, ela vem em função do indivíduo ele não saber ser solidário. Então, Joana de Ângeles diz que nós não precisamos ser solitários, nós podemos ser solidários. Então, na solidariedade, a gente não teria mais esse sentimento de vazio existencial, porque a gente se sente útil porque está realizando, está buscando fazer algo que seja produtivo para o semelhante. É por isso que algumas pessoas se entregam ao trabalho no campo físico, seja na empresa onde, não é, aí chega a altas horas da noite em casa, porque tem medo da convivência familiar, inclusive, prefere chegar, já está tudo resolvido lá, não é? O outro cônjuge resolve, ele chega e aí continua dentro daquele processo mais egoístico, não é? E isso vai gerando frustração também e pode levar a esse vazio existencial, não é? Então, a forma de combater o vazio existencial e essas situações é, de fato, a gente usar a nossa vontade e fazer com que a gente se movimente no sentido de fazer alguma coisa que a gente se sinta bem. E a maneira de se sentir bem, inclusive uma condição de felicidade nesse mundo, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a felicidade já não é deste mundo, mas nós temos alguns momentos que a gente pode ser feliz aqui, é justamente quando a gente faz alguma coisa de bem para o semelhante, que traz a alegria e a felicidade para o outro. Carlos, tem uma pergunta aqui que acho que você acabou de responder, mas eu vou fazer, se tiver alguma coisa para acrescentar. Se o sentido da vida é servir e ser útil, uma vida repleta de dedicação à família, trabalho de caridade, ações sociais, podem trazer esse sentido maior e transcendental à vida terrena? Pode, mas depende das razões que a pessoa está fazendo. Não é? Porque, às vezes, a pessoa ela se entrega a esse tipo de coisa porque isso lhe dá algum tipo de projeção. Não é? Porque a pessoa gosta de receber elogio. E, então, ela cria um vício. Então, para que realmente leve à transcendência, é preciso fazer com desinteresse. Não ter realmente nenhuma expectativa de recompensa, a ponto de não ficar magoado quando alguém não coopera, não compreende, agride, inclusive, aquele que está querendo lhe auxiliar. E, então, quando a gente espera qualquer tipo de retorno, ou a gente não tem a consciência de que espera, mas a gente se sente feliz, satisfeito com o reconhecimento alheio, a gente tem que tomar cuidado. Porque poderemos chegar numa situação, num dado momento de exame consciencial, de frustração, porque poderemos ter nos dedicado aí uma existência inteira, ou até, né, mais do que isso,
num trabalho que é chamado de, como é que é, filantropia, e não propriamente de caridade. O Rafael está perguntando, Carlos, o vazio existencial pode ser uma programação ou é sempre uma consequência de atos de nossas vidas atuais? É sempre uma consequência daquilo que nós construímos. Não está na programação da lei divina o vazio existencial. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, submetidos a provas que, se superadas, nos levam a uma evolução mais rápida. Está no Livro dos Espíritos isso. Mas quando nós falhamos na prova e ainda a gente se compromete, abre, então, um campo para a necessidade da expiação. Então, é muito interessante a gente considerar que, se aparecer o vazio existencial, é porque tem alguma razão que a gente desencadeou lá no passado. Seja no passado dessa existência, mas normalmente é em outras existências anteriores. Não há outra pessoa responsável, nem é Deus responsável, nem a lei divina é responsável por isso. Nós somos responsáveis, justamente porque nos afastamos da lei, porque não cumprimos a lei. Então, isso gera consequências. Uma vez que a lei está na nossa consciência, então há uma disparidade entre o que a gente sabe que deveria realizar e aquilo que a gente realiza. Então, há um conflito. Pode ser até chamado conflito existencial, não é? Que a gente não está cumprindo a função para a qual nós somos criados. Então, como nós não estamos sendo úteis, aparece o vazio existencial. A Norma pergunta, o mundo moderno, com as inversões de valores que estamos vendo, não está atrasando ainda mais o progresso do planeta? O atraso sempre acontece em função, não é, das nossas escolhas. Então, não é por causa da época atual. Nós estamos vivendo o melhor momento do nosso planeta. Sempre a gente tem que ter essa visão, tá? Porque já foi pior a situação, já foi mais desafiadora no passado. Então, nós nunca tivemos tantas facilidades como agora. Mas, paralelamente, nós também ampliamos a nossa visão e vemos as dificuldades como a gente não via antes. Mas nós precisamos saber lançar o nosso olhar para trás e ler o passado não com a visão que a gente tem agora, que muitas vezes é uma visão assim romântica daquilo que passou. Então a pessoa diz assim: a melhor coisa é viver no estado de natureza. Vai lá viver o estado de natureza, então, para ver o que acontece. São raríssimos os que resistem. Tá certo? Então, nós não podemos negar que houve avanço, porque isso é evidente. Agora, também tem os desafios. E quando os desafios ficam mais evidentes para nós, então a gente acha que aquilo é maior do que era antes. Mas esse desafio já estava, a gente nem conseguia identificar. Por isso a gente acha que talvez fosse mais fácil antes. Mas sempre foi desafiador. Não é? Em todas as épocas, para todos os povos. Todo mundo sempre acha que a pior época é aquela que a gente está vivendo. Mas vejam só, na época de Kardec, ele ainda escreve, né, sobre o duelo. A gente até fica perguntando, né? Tem gente que pergunta, por que é que Kardec colocou essa história do duelo no Evangelho segundo o Espiritismo? Isso não existe mais. Aí a gente diz, o que você está fazendo agora mesmo já é um duelo. Ao comentar isso, já está duelando. Então, nós temos o hábito de criticar e não percebemos. A gente não tira mais a arma, como antigamente, na época de Kardec ainda acontecia. Tirava a espada lá, ia lá e matava o outro. E era nobre matar o outro, que tinha o desafio que era valorizado pela sociedade. Já estava minimizando e acabando, mas ainda existia. Hoje em dia não existe mais isso.
não é? Mas ainda existem os problemas, não é, que a gente vê. Ainda existem governos totalitários, existem políticos que manipulam a opinião pública, mas também há meios de comunicação que fazem isso, lógico. Mas isso vai ficando mais evidente, porque nós estamos vivendo uma época de transparência como nunca, quando o indivíduo ele já não tem mais como esconder o que é. E chegamos num momento em que as pessoas não se importam mais de ser o que elas são, porque as travas sociais não existem mais como existia antes. Então, antes a pessoa parecia virtuosa, porque a igreja impunha, porque a sociedade impunha. Mas não é que ela fosse virtuosa, ela se comportava porque haviam as pressões. Mas no momento em que não houvesse a pressão, o indivíduo... Aí foi o que começou a acontecer com Woodstock, Paz e Amor e tal, e nós inauguramos a era do sexo livre. Como se pudesse existir sexo livre. Tudo tem consequências, não é? Então, nós estamos vivendo hoje as repercussões disso. Então, nada mais é proibido. Para que o indivíduo seja responsável pelas escolhas que está fazendo, e aí, então, ele não tem a desculpa de que fez por causa disso ou fez por causa daquele outro, porque ele pode escolher. E isso vai ficando cada vez mais evidente. Carlos, quais são as reflexões que devemos fazer para superar o vazio existencial? As reflexões têm que ser no campo do bem. Então, buscar no Evangelho de Jesus. Tem gente que diz que o Evangelho não é de Jesus, é de Deus, não é? Mas foi ele que apresentou o Evangelho para nós, então a gente fala que é dele. Então, a boa nova, nós precisamos conhecer de fato essa proposta e fazer uma opção por aplicar o Evangelho na nossa vida, consciente de que o Evangelho pode acontecer para todo mundo e não acontecer para a gente, porque ele só acontece para a gente quando a gente vive. Então, as reflexões têm que ser em torno de coisas positivas, daquilo que o Espiritismo nos apresenta, né, como sendo o caminho, na interpretação clara, objetiva, sem subterfúgios, né, que o Espiritismo nos apresenta do Evangelho de Jesus, trazendo para nós um entendimento mais profundo da lei divina e daquilo que a lei tem expectativa em relação a cada um de nós. E eu diria que a nossa consciência tem expectativa em relação, não é, a aquilo que a lei coloca e a gente precisa realizar. Então, temos que partir mais do que das reflexões para as ações. Se nós ficarmos só refletindo, a gente não consegue chegar lá. É por isso que hoje, quando nós vamos estudar o Evangelho, dentro da proposta do Evangelho Rede Vivo, a gente vai encontrar a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada. Então, olha, conhecida está no campo da reflexão, meditada está no campo da reflexão em princípio e já vai levando para o sentimento, para a interiorização. Então, a mensagem precisa ser sentida. Naquele campo onde a gente faz a checagem dos valores que nós cultivamos, que norteiam os nossos passos com os valores que a Boa Nova apresenta. E é onde, então, no campo do sentimento, nós fazemos a transformação. Porque se ficar no campo da reflexão, só fica só na mente, não acontece a transformação. Que a gente entendeu, mas se não ocorrer no campo do sentimento, não ocorre a prática. Então, precisa ser vivida a mensagem, não é? É nesse sentido, então, que a gente encontra o caminho. Refletir para sentir e para viver. A última. Como lidar com as escolhas erradas que fizemos e que ainda nos causa dor?
É uma excelente pergunta para terminar. No Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele coloca, né, que os passos que a gente dá quando a gente comete um engano e a gente reconhece o engano, então se arrepende, os passos que são subsequentes são a expiação daquilo que a gente fez de errado, a reparação daquilo que a gente fez de errado. E vem uma outra etapa, que é a produção do bem a partir daí, em relação àquilo que a gente fez de errado, gerando, então, os créditos, que vão trazer a verdadeira paz de consciência. Aquilo que é chamado de bem-aventurança, não é? Que só os puros, os espíritos puros alcançam a bem-aventurança, não é? Então, a gente caminhar nesse sentido. Se cometemos o engano, está nos incomodando, temos que ter muito cuidado. Então, eu vou recomendar a leitura da lição 90 do livro Fonte Viva, se chama Varonilmente, onde Emmanuel faz uma análise magistral dessa questão. Porque a gente tem esse caminho que é colocado lá no Código Penal da Vida Futura por Allan Kardec, mas normalmente nós escolhemos um outro caminho, que Emmanuel examina com propriedade. A gente normalmente, ao perceber que se enganou, entra num processo de culpa. E o processo de culpa gera uma autopunição mórbida. E a gente, então, entra num processo de achar que a gente não é capaz de resolver. Ao invés de assumir a responsabilidade e ir à luta, a gente fica se sentindo culpado, se autopunindo, achando que a gente não tem condição de resolver. Então, fica dependente, às vezes, de outros para resolver aquilo que a gente criou e entramos num estado de autopiedade, de autocomiseração e um profundo sentimento de inutilidade. Aí é que vem também o vazio existencial. Então, num momento desses, eu li essa lição numa situação que eu estava assim, arrependidíssimo, sendo espírita, tinha cometido um erro que eu considerei gravíssimo. Então, eu estava lá chafurdado na culpa, pedi ajuda, me afastei, né? Vivia numa república com 11 pessoas, me afastei, fui para lá debaixo do bloco, catei Fonte Viva e abri. Depois de ter pedido ajuda, né, orei. Aí caiu a lição, varonilmente. Eu li a lição, agradeci, fechei o livrinho, levei lá para cima e fui lá para a FEB. Eu morava a 500 metros da FEB. Era um domingo. Não tinha ninguém lá pela manhã. Não tinha atividade naquela época. Hoje em dia tem várias atividades pela manhã lá no domingo, né? Quer dizer, agora com a pandemia está interrompido, mas... Então não tinha atividade, mas tinha um prédio em construção lá, que era o prédio de unificação, redondo, estava sendo construído. E nós tínhamos sido instruídos como colaboradores, né, jovens, de catar os pregos, porque os operários, quando cai o prego, não vale a pena ele catar, porque é mais barato comprar outro do que o tempo dele ficar catando os pregos, é mais caro, né? Mas a gente não... Era trabalho voluntário, então a gente ia catava os pregos para aproveitar, para a FEB não ter que comprar prego outra vez. Então, os pregos do andaime, aquela coisa toda, aí eu fui lá, peguei a bolsinha e fui catar prego, sozinho lá, meditando o que eu iria fazer para nunca mais fazer a besteira que eu tinha feito. E olha que interessante, catar prego, eu me senti útil, né? Porque era o que eu tinha condição de fazer naquele momento, algo de renúncia, e lá estava, né? E é tão interessante que naquela semana eu fui assistir uma palestra lá na FEB, que foi da dona Terezinha, lá de Campinas. Ela falou sobre a fé. Eu nunca mais me esqueci. Parece que a mulher estava falando para mim. Era um negócio impressionante. Eu ficava, inclusive, constrangido, dizendo, meu Deus, será que ela sabe o que aconteceu comigo? Deus do céu, como é que ela pode falar desse jeito? E aí foi a ajuda, eu não pedi ajuda. A ajuda veio, né? Mas a gente é que tem que fazer o caminho, não falta o amparo, não.
Então tá com drama de consciência, ora, pede auxílio e vamos à luta. Porque nós podemos. Porque o sentido da nossa existência, da nossa vida, é nós nos superarmos a nós mesmos, é transcendermos o eu transitório para deixar prevalecer o Cristo que nós temos ou que nós somos internamente, como fez Jesus e como fez Paulo de Tarso, e como temos que fazer todos nós, para que a essência divina comande as nossas existências e assim nós saiamos da necessidade de estar reencarnando em mundos inferiores, como ainda é o nosso planeta. Gratidão, Carlos. Agradecer a todos pela atenção, pelo carinho e por esses momentos de estarmos juntos. Sempre muito grato ao Blossom, né, que é aí a diretoria, pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos refletindo sobre o Espiritismo. E agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida e pela oportunidade que Ele nos oferece dentro da sua lei, das múltiplas existências que nos dão a condição de superar a nós mesmos para nos integrarmos nos propósitos da vida, que é ser útil, servir incondicionalmente nas relações com o semelhante e na relação com toda a obra da criação divina. Agradecer a Jesus, o Divino Mestre, por nos dar a oportunidade de viver aqui na Terra, que é comandada por Ele, governada por Ele, e da sua paciência em aguardar o nosso despertar, para que nós nos façamos os ramos vivos da videira, os trabalhadores da sua seara, as cartas vivas do seu Evangelho. E agradecer a Allan Kardec por ter sabido ser esse instrumento magnífico da concretização da terceira revelação para a humanidade. E aos bons espíritos, incluindo aí os nossos anjos da guarda, por todo o bem que nos fazem, pela sua insistência em nos auxiliar, pela paciência quando nós nos enganamos, por sua perseverança nessa luta para que nós entendamos a necessidade da autossuperação e da construção da nossa evolução pelo esforço próprio. Envolvemos nesse momento, nas nossas melhores vibrações, os nossos irmãos em humanidade. Aqui na Terra, nesse planeta que está em transição, nesses momentos difíceis de pandemia, que nós tenhamos a coragem de abandonar os paradigmas do homem velho para assumir os paradigmas da nova era, da geração nova, conforme estamos sendo convidados. Envolvemos nas nossas vibrações os nossos irmãos que ainda não despertaram para essa realidade transcendente, que ainda estão apegados ao campo da matéria, que infelizmente utilizam o agora para se comprometer no amanhã, que será doloroso, nas expiações que se farão necessárias, possivelmente já não mais aqui na Terra, mas até em mundos inferiores. Vibramos por esses irmãos, Senhor, e temos a esperança de, depois de tudo, nós, estudando o Espiritismo, termos condição de pelo menos permanecer no planeta, cooperando como trabalhadores da primeira hora da era da regeneração. Obrigado, Senhor, nosso Criador. Obrigado, Jesus. E agradecimentos profundos aos benfeitores amigos e a todos vocês pelo carinho e pela atenção. Que as bênçãos do Senhor visitem os nossos lares e alcance os corações de todos nós e de todos os nossos familiares. Muito especialmente nesses dias que se aproximam do Natal, que nós possamos manter na nossa consciência
a presença do Divino Mestre, porque vamos comemorar no dia que convencionamos o seu aniversário de nascimento, e que ele possa renascer na nossa interioridade, para que nós, de fato, cumpramos com o compromisso que assumimos com ele, de nos amarmos uns aos outros e realizarmos o melhor que estiver ao nosso alcance nas relações de uns com os outros.